Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Em primeiro lugar, lembrando a todos sobre o livro que está à disposição nas livrarias, que eu deixo o link na descrição sempre de todos os vídeos. É um livro onde a gente procura falar sobre o despertar de forma simples. Então, fiquem à vontade para comprar se quiserem. E é um dia, mais uma vez, interessante. Estamos outra vez nas comemorações do famoso Natal. E esse tema sempre suscita reflexões. Aliás, também eu quero pontuar, é interessante eu esclarecer que tudo aquilo que eu falo não é uma tentativa de colocar o meu ponto de vista como verdadeiro ou enfiar a goela abaixo de ninguém, né? Aquilo que eu penso. A minha intenção sempre é promover o debate, a reflexão. Agora, o debate, ele é interessante, a reflexão é interessante se a gente sai do lugar comum, do senso comum, porque senão não tem sentido nenhum. É interessante como nessa época do ano surgem situações muito peculiares para pessoas como eu, por exemplo, que não me rendo há muitos anos às datas tradicionais, aos costumes, e procuro sempre colocar um pé fora. Mas sempre tem aquele momento que a pessoa pergunta: você acredita nisso, você acredita naquilo, você gosta disso, você gosta daquilo? E a gente... é difícil de explicar, é difícil colocar em palavras nossa maneira de pensar, e ainda mais quando a pessoa está com a mente reduzida. Por reduzida eu digo, não é pejorativamente, eu quero dizer reduzida, limitada no lugar comum, sempre no condicionamento, né, social, nos costumes, no senso comum. E então, mesmo que ela pergunte e a gente tente explicar, ela não vai entender, porque ela está presa num loop, ela está presa num círculo vicioso de pensamento. Então a pessoa não entende, é difícil, a comunicação é muito difícil, particularmente nessa época. Eu tenho muita dificuldade de me comunicar porque as pessoas costumam perguntar, né? É uma época que surgem aquelas coisas de amigo secreto. Agora fiquei sabendo, talvez vocês já tenham ouvido falar, para mim foi uma surpresa, amigo choco, que é a mesma coisa que amigo secreto. Eu fui me informar, né, porque me falaram, e iam fazer, entre meus colegas, iam fazer o tal de amigo choco. Ainda bem que não foi feito. Só troca o presente por chocolate, por isso é amigo choco. E então eu disse: eu não concordo, por favor, não me coloquem nesse tipo de situação, porque eu nunca gostei, não faz parte da minha natureza e tal. Então aí surge, quando o pessoal não me conhece, começa a me conhecer, e eu sou uma pessoa que me posiciono, não me rendo fácil a esse tipo de coisa, aí surgem os questionamentos. Então eu passo por estranho, óbvio, tem muitas pessoas, inclusive eu sei que muitos de vocês que me assistem, que passam por essas situações. Então, dentro dos temas que eu tenho proposto, né, precisamos falar sobre, ou precisamos falar mais sobre, eu proponho falar e refletir, né? O que eu proponho sempre nos meus vídeos são reflexões, não estou empurrando verdades goela abaixo de ninguém. E então eu proponho que precisamos falar mais sobre tradição, o que vem a ser tradição, costume, da onde vêm as tradições, por que a gente cede tão fácil às tradições, por que a gente aceita tão fácil
Então surgem milhares, nessa época do ano, surgem milhares de explicações, é o nascimento de Jesus, está na Bíblia, não sei o quê, é bem complexo e é difícil argumentar, eu só respondo mesmo, tento me limitar a responder só aquilo que me perguntam. Sim, não, porque argumentar não adianta, ainda mais quando as mentes realmente estão condicionadas, limitadas por esse condicionamento social. Então, disseram que é o nascimento de Jesus, quem prova? Que diferença faz? É óbvio que foi convencionada uma data coincidindo com o solstício de inverno do hemisfério norte, né? Que é uma coisa muito peculiar do hemisfério norte. Então, 25 de dezembro se convencionou essa data dentro do cristianismo e tal. Então são histórias falsas, não interessa, são convenções, são condicionamentos para agradar gregos e troianos, como se diz. Então, para agradar um grande grupo de pessoas, se convenciona amalgamar, juntar culturas, datas comemorativas de determinados povos, né, para agradar todos esses povos, para que eles se tornem unidos. Claro que tudo tem um propósito no mecanismo do universo, tudo tem um propósito que é desenvolver a consciência, nossa pequenina consciência, né, em direção sempre à consciência divina. Esse é o propósito. Nós temos que passar por esses desatinos para conseguir compreender, como eu já disse tantas vezes, na realidade dual, que é onde a gente vive, é preciso conhecer o escuro para conhecer o claro. Preciso conhecer a noite para conhecer o dia, para entender. Então a gente precisa passar por essas limitações, né, para conseguir chegar na verdade. Claro que pouquíssimas pessoas estão interessadas na verdade. E a verdade só está dentro de cada um. Ela só pode ser conhecida individualmente, jamais coletivamente. E aí surgem essas aberrações. Então, foi ainda juntado com essa questão do 25 de dezembro sendo a data de nascimento de Jesus, surgiu lá nos anos 1910, lá ou 1920, num comercial da Coca-Cola, um senhor gordo lá, vestido daquilo que se convencionou chamar de Santa Claus ou Papai Noel, que nós chamamos aqui no Brasil Papai Noel. É um comercial de Coca-Cola. Então a Coca-Cola é a criadora oficial do Papai Noel. E numa jogada de marketing, isso passou a ser usado todos os anos e tal, e a imagem. Então as pessoas confundem tudo. Então, a maioria dos países mais mercantilistas, digamos assim, comemoram o Papai Noel, né? E ainda alguns de cultura mais cristã, ou digo assim, mais católica até, cristã católica, ainda leva um pouquinho mais para o lado do presépio, da manjedoura e tal. Mas enfim, o final de tudo isso é que nós não sabemos nada de nada e não questionamos a validade, né? Como alguém me disse hoje de manhã, não, mas está na Bíblia. Aí eu calei, porque quando isso não é argumento, não tem como contra-argumentar quando uma pessoa diz algo assim, né? Então eu calei. Conheço muito a Bíblia, que tem muita coisa de valor ali, só que ela não pode ser entendida literalmente, é óbvio, como nenhum livro, como nem na natureza as coisas podem ser vistas literalmente. Nenhum livro pode ser lido de forma literal. Não sei nem como é que soou essa minha sentença aí, mas não sei se ficou estranho, né? Tem barulho aí. Eu escolhi um horário, eu disse, eu preciso falar disso, e então tem um horário
difícil, mas eu vou falar de qualquer jeito, porque essa época é uma época que convida a reflexão, para a gente entender como funciona o mundo, que a gente precisa conhecer aquilo que é através daquilo que não é. Então, o que não é a tradição. A tradição é uma coisa passada de pai para filho, tem uma função de influência social, nada mais do que isso, de controle, de manipulação, o costume, o senso comum, aquilo que a gente convencionou chamar de Matrix. Aliás, interessante também mencionar, ontem eu tive a oportunidade de assistir o filme Matrix 4, depois de 20 anos, então foi lançado o quarto filme. Uma temática muito interessante, um aprofundamento muito interessante nessa questão do que é a realidade, como sempre, o filme aborda isso. É outra vez muito profundo, não vou falar nada para não dar spoiler também, talvez eu faça um vídeo falando especificamente de alguns pontos filosóficos do filme. Abençoado filme, lançado lá em 1999, que popularizou o mito da caverna de Platão, né, a alegoria da caverna de Platão. Eu vou deixar o barulho acontecer, não adianta, eu não tenho escolha. E traz outra vez essa reflexão que é a Matrix. Matrix é a tradição, gente. Matrix é a cultura. Então, a grande pergunta do filme é o que é a Matrix? Porque a gente não vê, mas nós estamos sempre sendo influenciados pela cultura. Qual é a função da tradição? A tradição não tem função nenhuma, a não ser nos manter condicionados, doutrinados, inconscientes. Aliás, o primeiro sinal de consciência, né, o primeiro despertar, digamos assim, é quando a gente percebe que aquilo que nos ensinaram não é verdade. Mas como explicar isso para quem não quer saber a verdade? As pessoas estão muito satisfeitas com as suas ilusões. O que é a ilusão? A crença. Tudo aquilo que a gente acredita não é. Eu já disse inúmeras vezes isso. A crença é uma substituição da verdade. Toda vez que você assume uma crença, você está abdicando da verdade. Depois você se queixa que não tem acesso à verdade. Embora o mesmo Jesus comemorado nessa época tenha dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade, não a crença. A palavra, inclusive, acredite, é muito usada como forma de manipulação. Acredite nisso, acredite naquilo e tal. E essa palavra tem que ter muito cuidado. Uma vez eu até sugeri que ela deveria ser banida do nosso vocabulário até que nós estejamos maduros o suficiente para saber o que ela realmente significa. Na verdade, eu já bani essa palavra do meu vocabulário. Então, alguém me perguntou o que eu tenho contra o Natal, e enfim, né, quando eu disse que eu não queria participar de nenhuma, né, comemoração e tal, porque eu acho hipocrisia, né, enfim, e é uma coisa muito difícil de explicar. Aí, alguém perguntou, mas qual é a tua religião? A velha pergunta. Eu disse, nenhuma. Oh, surpresa, espanto. Alguém com quem eu já tinha tentado explicar um pouquinho anteriormente, né, numa outra oportunidade, daí alguém disse, então, tu é ateu, você é ateu? Não sou ateu. Não tenho religião, não sou ateu. Aí alguém disse, ele acredita em Deus, mas não tem religião. Aí eu parei por aí, porque também não é assim. Eu não acredito em Deus. É aí que vem a sutileza, o cuidado. Quando a gente sai fora do sistema, quando a gente está fora das tradições, fora da Matrix, cuidado com as palavras. Eu não acredito em Deus. Ou eu sei o que é Deus, ou eu não sei. Ou eu vivencio e experimento Deus em mim mesmo, ou não. Então, como eu já tive a oportunidade de experimentar,
Então, eu conheço Deus. Eu sei o que é Deus. Porque eu experimentei, tive a experiência. E não foi com nenhuma influência narcótica, ou, enfim, o que quer que seja. Hoje eu entendo, hoje eu compreendo. Hoje eu entendo Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito, teu coração e entendimento. Se não houver entendimento, que é a compreensão, a palavra compreensão, eu prefiro até a palavra compreensão, mas para efeitos de conversa, vamos usar ela aqui. Vamos usar entendimento aqui, entender. Né? Como comunicar com as pessoas? E essas perguntas são fúteis, porque as pessoas estão interessadas no quê? Estão interessadas na ceia de Natal, estão interessadas na reunião com a família, na botar as fofocas em dia, a comilança, a beberança, e termina por aí. Nenhum questionamento, nenhuma reflexão. E não é fácil a gente conseguir se enturmar nesse mundo dessa forma. É um desafio muito grande, é um choque muito grande. E aí, quando eu falo, para mim é um dia como qualquer outro, porque é, e daí as pessoas acham que eu estou querendo ser, que eu sou antissocial. Então, é bem complicado. O que eu proponho a todos vocês que me assistem é uma reflexão. Podem fazer uma busca no Google, na Wikipédia, para saber o verdadeiro significado, tem lá. Aí vocês vão ver que essa data é uma junção de várias culturas pelo mundo afora, que culminou naquilo que a gente chama de Natal. E como o Ocidente é praticamente todo influenciado pelo cristianismo, então praticamente se convencionou comemorar. Inclusive até alguns elementos africanos e indígenas foram acrescentados, né, no Brasil nessa comemoração. É preciso urgentemente falar sobre tradição. Qual é a função da tradição? Qual é a função dos costumes? Qual é a função do bom senso? Qual é a função do sistema? Até que ponto nós precisamos dessas comemorações? Agora vem, lógico, sempre vem, depois do Natal vem o Ano Novo, que também é outra bobagem, porque não existe Ano Novo. Se convencionou uma data cristã, no caso, né? Se convencionou uma data para a virada do ano, e astronomicamente também tem um sentido, mas não deixa de ser uma convenção. Não existem mudanças, termina esse ano, começa o outro e pronto, como todo mundo pensa. Ah, acabou, beleza, agora fica no passado. E não, se a mente estiver ainda funcionando no modo pensamento, emoção e sentimento, o passado continua nos influenciando. O passado está sempre presente na nossa mente. Então, o ano novo, nesse sentido, como as pessoas pensam, de renovação e tal, não significa nada. E numa realidade totalmente mercantilista que nós vivemos, tem o sentido, obviamente, de comércio. Está todo mundo esperando, em diversas partes do mundo, todo mundo esperando essa data para ganhar algum dinheiro, para repor algumas perdas, enfim, né? Então tem todo um sentido mercantilista nessas datas. São datas, praticamente o sistema inventa esse tipo de data comemorativa para dar um alívio para a nossa escravidão. Uma escravidão inconsciente, infelizmente, mas essa é a função das tradições, essa é a função dos costumes, essa é a função do senso comum, nos manter sempre presos na inconsciência, na ignorância. Então, a reflexão que eu proponho precisa mesmo. Aí vem na mente de muitas pessoas, mas
É uma data tão bonita, espírito natalino, que eu acho a maior besteira também, perdoe-me a expressão, porque espírito natalino não existe. O que existe é o espírito humano, e o espírito humano ele tem que estar presente em nós sempre, através do ser. Sempre. Não numa determinada data. Como o pessoal costuma... Eu vi essa semana também numa rede social, aí alguém postou que não falte comida para ninguém nesse Natal. Gente, que não falte comida para ninguém nunca. Aí, vou tentar me explicar. A gente compartimentaliza... não, mas é claro que eu estava querendo me referir a não falte nunca. É um conflito, é uma confusão de pensamentos por causa dessa coisa do sistema. Então, que não falte comida para ninguém nunca. Vamos acordar, vamos entender, compreender. Não adianta eu falar. Não estou tentando convencer ninguém de nada. Eu vou repetir, eu estou propondo a reflexão. Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nos ensinaram. Então eu pergunto, tá, mas e por que então você comemora o Natal? Porque é o nascimento de Jesus. Quem disse? Todo mundo diz. Todo mundo quem? Na igreja diz. Mas e quem disse para aqueles que estão na igreja? Não sei. Então, tudo é Maria vai com as outras. Todo mundo, Maria vai com as outras. Ninguém se dá o trabalho de investigar dentro de si. Eu aprendi assim, é o costume. Pode estar certo, pode ser que eu esteja errado, mas quando a gente olha para o mundo, a gente vê fome, miséria, ganância, ambição, luxúria. Precisa ser assim? Já ouvi também pessoas dizerem, o mundo é assim, então deixa quieto, deixa assim. Enfim, reflexão. Se é assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Mas talvez não seja. Talvez quando as pessoas começarem a acordar para uma nova realidade que está por trás e além dessa Matrix, pode ser que descubra uma coisa diferente. E, aliás, era isso que queria dizer Jesus quando ele dizia, meu reino não é desse mundo. O meu reino não pertence à Matrix. O meu reino pertence ao ser. O meu reino não pertence ao sistema. Eu não faço parte do sistema. Tudo contido em poucas palavras que a religião subverteu, converteu em bobagem, dizendo que ele estava falando que é o reino lá de cima do céu. Bobagem. Que não é lá em cima, que não existe em cima, nem embaixo, nem dentro, nem fora. Nada disso existe. Então, fica a minha proposta para refletir. Precisamos falar mais sobre tradições e costumes. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades e contribuir com o canal. É muito importante a sua contribuição e compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre.